Bom, pessoal, vamos resolver uma questão bem interessante. Eu peço que vocês prestem atenção, tá? Em como a gente vai lidar com essa parte dessa consulta, em que momento a gente vai fazer o agrupamento, em que momento a gente vai fazer o having e o que quer dizer esses números aqui na ordenação, tá? Esses são os pontos cruciais dessa questão. Então, a gente vai bem com calma para vocês não se assustarem quando deparar com alguma dessas coisas na hora da prova. A questão passa para a gente aqui uma tabela chamada família. Então, o que a questão pede, né? Tem toda uma descrição aí da questão, mas o que ela quer no final das contas é saber o resultado dessa consulta, tá? Então, a gente vai começar. Eu gosto de começar nesse caso. Quando tem um group by, eu gosto sempre de olhar o que ele está agrupando. Perceba que aqui ele está agrupando a relação. Então, o que nós temos na coluna da relação? Nós temos pai, mãe e avô. Ou avó aqui no caso, né? É, Bom, ou seja, ele quer trazer grupos de pai, grupos de mãe, grupos de avô, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer vai ser esse agrupamento. Então, perceba aqui. O resultado desse agrupamento vai trazer para a gente duas colunas, a de relação e esse sum 1. Então, vamos lá, nós vamos colocar aqui relação, relação e sum 1. Sum é uma função de agregação que ela é usada para somar. Quando é feito nesse caso, quer dizer que a cada linha que for agrupada, ele vai somar 1 para essa linha, certo? Então perceba aqui. Vamos começar aqui pela relação, tá? Então a gente vai fazer aqui o agrupamento da relação de pai. Então basicamente o que ele faz? Nós vamos começar por pai, então já vamos colocar aqui como resultado da consulta pai. E o sum, ele vai contar quantas vezes esse pai aparece. Então ele está agrupando pai, sendo que tem dois pais, certo? Então aqui vem dois. Pronto, a gente fez essa primeira parte. Agora a gente vai fazer o agrupamento com a próxima relação. Quem é a próxima relação? A próxima relação que nós temos é mãe. Então, ele vai retornar para a gente mãe. E quantas vezes nós temos mãe? Nós temos uma, duas, três, quatro. Quatro vezes. Agora a gente vai fazer com a outra relação que é avô, certo? Então ele vai retornar para a gente avô. E a quantidade que aparece. Perceba que aparece apenas uma vez. Uma vez. Espero que tenha ficado claro até então. Perceba que esse sum, aqui ao invés de um fosse 2, quer dizer que a cada vez que pai aparecer, nós somaremos 2. Então o resultado seria 4. A cada vez que mãe aparecer, nós somaremos 4. Então seria mãe 2, mãe 4, mãe 6, mãe 8. E a cada vez que a avó aparecer, seria 2. Aparece uma vez, então somaria 2. Então essa é a ideia do sum, tá? Então aqui a gente venceu a primeira parte. Agora o que é importante? Agora vamos nos concentrar nesse having count asterisco. O count asterisco, ele conta a quantidade de linhas, ponto, né? Count asterisco, asterisco refere-se a tudo, então ele vai contar todas as linhas. A grande questão aqui que é importante vocês perceberem na hora da prova é que o having, ele é usado depois do agrupamento. Primeiro agrupa, depois usa o having. As pessoas confundem porque tem também outra cláusula de filtro que é o where. Só que o where, perceba que o where seria usado muito anterior. Vamos supor que tivesse algo do tipo, teria que ser select from família, where, relação, relação igual a pai. Se tivesse esse where aqui, quer dizer que nesse momento que nós fizemos essa consulta, nós iríamos retornar somente os casos em que a relação é igual a pai. Então nós só retornaríamos essa linha. Então o where ele é usado durante o from. Depois que a gente fez essa primeira parte, que a gente fez o select, que a gente fez o from e que a gente fez o agrupamento, aí sim a gente aplica o having, porque o having ele é aplicado no resultado do agrupamento, tá? Então, espero que tenha ficado claro, que vocês não confundam. Vamos voltar aqui então, justamente para esse having. Então, nós já fizemos aqui esse select, from família, group by relação. Agora, com esse resultado, nós vamos fazer o having count asterisco maior que 1. Ou seja, onde aqui, nesse resultado que nós temos até então, a quantidade, né, o having count asterisco é maior que 1. Então, nós vamos ter maior que 1 nesse primeiro caso, nessa primeira linha, e nessa segunda linha. Perceba que aqui no último caso, o count asterisco não é maior que 1, é igual a 1. Então, nós não vamos pegar a linha do avô, ok? Então, eu vou apagar o que não é mais resultado da nossa consulta. Então, agora nós tiramos essa última linha, tá? O having é usado para filtrar, então nós filtramos ainda mais o nosso resultado. Por fim, nós fazemos a ordenação. Perceba que a ordenação, ela, via de regra, ela é ascendente, tá? É ascendente, mas é aquele que é descendente. Ou seja, que é do maior para o menor. E ele ordena por 2. O que esse 2 quer dizer? Esse 2 quer dizer que é a segunda coluna, não da tabela, tá? Não é aqui da tabela, mas é a segunda coluna do nosso resultado até então. Qual é a segunda coluna do nosso resultado? É sum. Então ele está ordenando esse resultado em ordem decrescente. Ou seja, primeiro vai aparecer a mãe com valor 4 e depois o pai com valor 2. Ou seja, ele pega essa tabela e inverte.
E depois ele vem com 1. O que esse 1 quer dizer? Esse 1 quer dizer que, vamos supor que aqui pi também tivesse igual a 4. Isso quer dizer que essa primeira ordenação, ela não mudou nada, porque os dois têm a mesma quantidade aqui no sum, certo? Então, o que ele ia usar como critério como de segunda forma de ordenar? A coluna 1. Então, ele viria aqui e ordenar conforme a coluna 1, que é relação. Aí ele ia manter, então, como não fala que é desk, quer dizer que é ascendente, ou seja, é do menor para o maior. Como o M vem primeiro que o P, essa seria aqui o resultado, tá? Só que não é esse o caso. O caso aqui, nós temos que... Deixa eu voltar aqui. Nós temos que pi tem um valor igual a 2. Então, essa segunda ordenação é desnecessária, porque nessa primeira aqui já foi o suficiente, tá? Essa primeira ordenação aqui já foi o suficiente para a gente chegar na conclusão que o resultado da tabela vai ser mãe 4, pai 2, que está na letra D.